Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa. Estamos aqui para mais um momento de aprendizado, de acolhimento, de reflexão. Agradecer. É curioso verificar que a multidão dos aprendizes está sempre interessada em receber graças. Entretanto, é raro encontrar alguém com a disposição de ministrá-las. Os recursos espirituais, todavia, em sua movimentação comum, deveriam obedecer ao mesmo sistema aplicado às providências de ordem material. No capítulo de bênçãos da alma, não se deve receber e gastar intensamente, mas recorrer ao critério da prudência, da retidão, para que as possibilidades não sejam absorvidas pela desordem e pela injustiça. É por isso que suas instruções aos cristãos de Colossos recomendam ao apóstolo que sejam agradecidos entre os discípulos sinceros. Não se justifica o velho hábito de manifestar reconhecimento em frases bombásticas e laudatórias. Na comunidade dos trabalhadores fiéis a Jesus, agradecer significa aplicar proveitosamente as dádivas recebidas, tanto ao próximo quanto a si mesmo. Para os pais amorosos, o melhor agradecimento dos filhos consiste na elevada compreensão do trabalho e da vida de que oferecem testemunho. Manifestando gratidão ao Cristo, os apóstolos lhe foram leais até o último sacrifício. Paulo de Tarso recebe o apelo do Mestre e, em sinal de alegria e de amor, serve a causa divina por meio de sofrimentos inomináveis por mais de 30 anos sucessivos. Agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder, espontaneamente entendendo aos outros os tesouros da vida. Agora eu passo a palavra para a nossa irmã Cláudia Curolete, com o tema Obsessão Espiritual e as Redes Sociais. Boa palestra a todos. Meu boa noite a todos. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui com os nossos amigos aqui da Casa Espírita Luz de Jesus. Sempre é uma alegria poder compartilhar experiências sempre com esta casa tão acolhedora e que permite esse trabalho tão bonito. Bem, a escolha do tema se deu até mesmo por sugestão da própria casa, porque talvez tudo aquilo que a gente vai falar aqui hoje não seja novidade para nenhum de vocês. Porém, esse tema ele é um tema tão recorrente, ele é um tema tão odierno, tão contemporâneo, que vez ou outra é muito importante que a gente relembre. Assim como todos os conceitos espíritas, esse conceito ele tem se tornado, essa ideia da tecnologia nos nossos dias, tem se tornado uma necessidade constante. Uma necessidade de uso. Hoje nós não vivemos sem tecnologia. Nós sabemos a importância que a tecnologia tem na nossa vida, a importância que o celular possui, a importância que a rede social tem, que o computador tem, e todas essas facilidades que a tecnologia moderna pode nos proporcionar. Mas nós também sabemos que com essas facilidades, com essas facilitações, vêm também as consequências. Às vezes essas consequências são positivas, muitas vezes são, mas também existem as consequências negativas. É sobre elas que nós iremos falar hoje. Nós falaremos então, tiraremos esse tempo hoje para conversar sobre a importância da rede social, mas a obsessão espiritual que pode ou não acontecer a partir da utilização das redes sociais e das tecnologias de modo geral. Rede social é um termo popular que a gente utiliza para designar os aplicativos que a gente utiliza,
como Instagram, Facebook, o X, a gente utiliza o LinkedIn, entre outras tantas redes como o WhatsApp, o extinto Orkut. Tudo isso são mídias sociais, que a gente popularmente chama de rede social. Mas rede social é toda forma de engajamento social, independente da tecnologia. Rede social, ela existe, de uma certa forma, desde o princípio da humanidade, quando o homem da caverna pintava, lá na caverna, os seus desenhos, para comunicar aos outros as suas experiências. Isso já era uma forma de comunicação que formava uma rede social. Na atualidade, com a tecnologia, nós temos as redes, as mídias sociais, que fazem com que a gente se comunique com as pessoas de qualquer lugar do mundo. Nós nos intercomunicamos com qualquer pessoa do planeta, independente de onde ela esteja. Basta que nós e ela esteja conectado à rede, conectado à internet. Então a tecnologia nos alcança e ela tem nos mostrado a importância do autocontrole à medida em que a gente vai utilizando ela. Antes de nós entendermos um pouquinho mais essa correlação entre a experiência da utilização da rede social e a conexão com a obsessão espiritual, a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o conceito da obsessão. O que seria, o que o livro dos Espíritos nos traz sobre a obsessão? O que seria, por exemplo, a influência espiritual? Para a gente entender. A influência espiritual acontece muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto de que sempre são eles que vos dirigem. Os espíritos nos dirigem. Isso aqui ainda não é obsessão, porque a gente tem que pensar que essa direção que os espíritos nos dão podem ser uma direção positiva, mas também pode ser uma direção negativa, que aí seria a obsessão. Então, para que a gente compreenda o quanto os espíritos, o mundo espiritual, ele nos dirige, ele se conecta conosco. Ele se conecta conosco nas mais diversas formas. Então, se a gente for pensar que a gente vive diversas existências, e a doutrina espírita acredita nisso, né, na multiplicidade das existências, nós temos que pensar que a gente já foi muita coisa. A gente não sabe direito, mas a gente sabe que nós já vivemos outras experiências, nós já tivemos alguns sucessos, nós também tivemos alguns ou muitos fracassos. E nós carregamos conosco inúmeras fragilidades emocionais, fragilidades de virtudes, de caráter, e elas possuem uma natureza específica. Talvez o nosso desafio nessa existência seja lutar contra algum vício. Qualquer vício. Em outras existências, talvez a gente tenha escorregado. Outras pessoas vêm para lutar contra o egoísmo. Aliás, todos nós, né? Mas algumas num grau maior. Outras vêm para aprender a lidar melhor com a chaga da agressividade, com a dificuldade na criação de filhos, na dificuldade com alguém específico na família. Então, todos nós viemos com alguns desafios a serem superados. E isso, quem nos proporciona é a escola da vida. O tempo todo. A vida nos proporciona essa oportunidade da gente aprender. E a gente não sabe exatamente quais são os nossos desafios. Então, os nossos desafios, se forem de natureza viciosa, se nós carregamos essa dificuldade do vício, a gente pode escorregar no vício do cigarro, no vício da bebida, no vício da droga de uma maneira geral, a gente pode escorregar no vício da pornografia, a gente pode escorregar no vício do jogo, nós podemos escorregar também no vício tecnológico. Esse é um conceito muito mais novo. Na época de Kardec, isso não existia. Certamente, se existisse, ele teria mencionado. Mas é preciso que o Espiritismo
acompanhe as evoluções tecnológicas, as evoluções da ciência, e a gente compreenda que sim, que os espíritos podem se utilizar dos mais diversos recursos que para nós representem algum desafio. Então, se o vício for um desafio para a gente e a gente incorrer na dificuldade do uso da tecnologia a nosso favor, possivelmente a espiritualidade poderá se utilizar disso, sim, para nos atrapalhar. Mas vamos tentar entender o que seria propriamente a obsessão espiritual, para que a gente entenda como ela acontece dentro da utilização da tecnologia. A obsessão espiritual é a ação persistente que um espírito causa sobre um indivíduo. É a ação persistente. Então ela acaba acontecendo com muita frequência. E aí essa pessoa, ela vai se mostrando cada vez mais fragilizada. Via de regra, na obsessão simples, que de simples não tem nada, ela vem a conta-gotas. Ela vem através de um pensamento de desânimo, ou um pensamento de raiva, ou um pensamento de mágoa. E ela vem vindo, e continua, aquele pensamento vem se insinuando. Daqui a pouco aquele pensamento ele vira um comportamento. Você começa a externalizar aquele sentimento que está aqui, que veio através de uma influência. E isso vai se mostrando de uma maneira persistente até que você passa a incorporar de fato aquela ação como se fosse sua. E ela é sua, de certa forma, porque nós abrimos as portas. Por isso que a ação persistente ela precisa ser observada sempre por todos nós. A obsessão, ela pode acontecer de algumas maneiras. Vamos falar sobre as principais delas, então. Ela pode acontecer de desencarnado para encarnado, que é a mais conhecida por todos nós, porque a gente sempre imagina que a obsessão ela aconteça somente dessa forma, embora seja esta a mais comum. Que acontece, então, de um espírito desencarnado para um encarnado. Geralmente em função de sintonia espiritual, porque nem sempre se dá por alguma amargura, por alguma mágoa. Às vezes é porque você sintoniza naquela faixa vibratória e você passa a atrair esse tipo de vibração. Ou então, sim, é porque em situações anteriores, que pode ter acontecido nessa existência, ou em existências pregressas, você tenha angariado a mágoa de alguém que não lhe perdoou e que continua insistindo na influência através de maus pensamentos ou de más ações. Temos também do encarnado para desencarnado, porque sim, nós aqui também influenciamos o lado de lá. Pensem vocês, alguém que desencarna e que você continua nutrindo mágoa por esta pessoa. Ou então um apego, uma tristeza que você não consegue superar e você leva isso por meses e meses, esses meses viram anos e você continua nutrindo aquele sentimento que você não se desprende dele. Isso acaba virando um sentimento obsessivo por aquela pessoa. E o bem-estar de quem está lá depende também de quem está aqui e vice-versa. Então nós também influenciamos os espíritos que estão lá. E aí como é que nós podemos influenciá-los? Podemos influenciá-los com bons pensamentos, com preces amorosas. Quem assistiu ao filme Nosso Lar 1, Nosso Lar 2, pode perceber o quanto é importante a prece. O quanto eles recebem essa vibração positiva da prece lá no plano espiritual. Mas eles também recebem essas vibrações de mágoa, essas vibrações de crítica, de julgamento, de não perdão. Essas vibrações elas criam massas e elas chegam até lá. A obsessão também acontece do encarnado para encarnado. Sim,
porque nós somos espíritos. Nós estamos na carne, mas nós somos espíritos. E nós exercemos influência para quem está conosco. Talvez você seja o obsessor ou obsessora do seu marido ou da sua esposa, do seu pai ou da sua mãe, ou do seu filho, ou do seu irmão, ou do seu sogro, ou da sua sogra, ou vice-versa, ou do seu chefe, ou do seu colega. Ela pode acontecer a partir da minha influência espiritual para com o outro. Porque quando eu emano esse sentimento e eu manifesto esse sentimento a partir de atitudes nocivas, como palavras de ódio, como gestos não condizentes, ou então ainda ironias, desprezo, ignorar essas pessoas, porque às vezes ignorar o outro é uma resposta nem sempre positiva, depende da situação, até te ajuda a não agravar a tua situação, mas sempre pode acontecer também de encarnado para encarnado. Então nós podemos exercer essa função de obsessividade com aquelas pessoas que estão na jornada, no caminho conosco. Por isso que Jesus dizia, né? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto ainda é tempo. Enquanto ele anda contigo. Não deixa isso andar para além. E pensem que essa libertação do processo obsessivo depende sempre mais de você do que da outra pessoa. Mas a pessoa lá não muda. Como é que eu vou manter uma boa relação com essa pessoa se essa pessoa não muda? Como que eu vou pensar bem dessa pessoa se essa pessoa continua falando isso, fazendo aquilo para mim? Mas você precisa cortar essa corrente. Porque se você continua mandando esse tipo de vibração, ela vai e volta, ela retroalimenta. Se a outra pessoa mandar e ela não encontrar consonância vibratória contigo, essa vibração não chega para você. E talvez ela se dissipe e aos poucos o entendimento vem. Aos poucos você vai conseguindo se libertar dessa situação. Então nós temos que pensar, será que nós somos o obsessor de alguém? Será que tem alguém que eu preciso perdoar dentro do meu coração? É importante que a gente pense. E por fim, a autoobsessão, porque sim, nós nos sabotamos. Sim, nós pensamos mal de nós. Nós fazemos escolhas erradas às vezes, em tantos momentos da nossa vida. A gente se coloca em situações em que a gente só se julga, só se deprecia, só se considera menos, se diminui o tempo todo, ou faz escolhas que não são condizentes com a nossa capacidade. E aí a gente se torna o nosso próprio obsessor, num processo auto-obsessivo. E Joana de Ângeles nos convida ao processo libertador da autoconquista o tempo todo. E essa autoconquista é também explorar mais esse território interno que é o nosso coração. É colocar sementes frutíferas positivas ali dentro. Não somente nos colocar em situações que nos diminuem, que nos sabotam. E essa sabotagem, ela pode ter várias origens. Nós podemos nos sabotar por tantos motivos. Às vezes é porque a gente não confia no nosso próprio taco, né? Porque acha que certas coisas não são pra gente, não são só coisas ruins, as coisas boas também, a gente acha que não é, que o bom não é para nós, o bom é só para os outros. Ou então, se eu conquistar algo bom, esse algo bom vai significar um peso para a minha vida, uma responsabilidade a mais, e aí você vai abrindo mão, porque isso vai te desafiar ainda mais a crescer. Então, cuidado com a autoobsessão. Porque às vezes esse pensamento que a gente pensa, que escuta de fora, eu acho que eu estou com um encosto, né? Um espírito obsessor. E coitado, eles tomam a culpa de tudo.
Às vezes tem mesmo alguém aí, né? Mas às vezes somos nós, é a nossa voz interior falando para nós aquelas coisas ruins, dizendo para nós mesmos que a gente não consegue as coisas. O eco do próprio pensamento, a autoobsessão. E para que a gente defina esse contraste, já que a gente falou sobre dependência do obsessor, né? Porque às vezes a gente é dependente do obsessor. Agora nós vamos definir a dependência em tecnologia. O que seria uma dependência em tecnologia? A dependência em tecnologia é igual a qualquer outra dependência. Quando é que a gente sabe que a gente está dependente daquilo, de uma coisa? A gente está dependente daquilo quando a gente não consegue se ver sem aquilo. É quando a pessoa ela é alcoólatra e ela não consegue passar X tempo sem ir lá beber. Às vezes ela inventa uma desculpa, ela cria uma situação social, ela cria uma rede social, né, de amigos para justificar a oportunidade de beber. É quando você não consegue viver sem o seu cigarro, é quando você não consegue viver sem aquela comida, sem o doce. O doce também pode ser um vício, uma comida, compulsão, né? É quando você precisa jogar, a jogatina, né? Quando você não consegue se ver sem a pornografia, também é um vício, bem difícil de tratar, por sinal, mas nada é impossível. Assim também é a dependência em tecnologia. É quando você não consegue viver sem aquilo. E isso gera um impacto negativo na tua vida. Porque a gente pode dizer assim, mas eu não consigo viver sem a minha oração. Aí não é uma dependência, é algo positivo. Porque não te causa prejuízo, te causa uma sensação de boa, de bem-estar. Mas a gente sabe que é uma dependência quando traz prejuízo. Quando começa a atrapalhar a nossa vida pessoal, a nossa vida profissional, a nossa vida familiar, a nossa vida social. E aí a gente fala hoje muito em nomofobia. Nomofobia é a dependência em celular. Vocês já passaram pela experiência de esquecer o celular em casa em algum momento? Assim, esquecer em casa, esquecer em algum lugar e ter que passar algumas horas sem o celular? Não dá uma agonia, gente? Parece que assim, meu Deus do céu, e se alguém quiser falar comigo, e se acontecer alguma coisa, o que é que eu faço sem o celular? Meu Deus do céu! Há uns 15 anos atrás isso nem existia e a gente vivia tranquilo, resolvia os nossos problemas. Como que a gente ficou tão dependente desse aparelhinho? De que maneira que a gente deixou a coisa chegar a esse ponto? De virar uma dependência tão grande que a gente não... o celular é a extensão do nosso corpo. Né? A sensação que a gente tem é essa, é de que a gente não vai conseguir viver sem aquilo. Então essa é a grande definição de dependência de alguma coisa. E aí a gente tem que lembrar, eu já disse isso em outra oportunidade aqui, que quando a gente desencarnar, a gente não vai levar o celular, nada, nem o tablet, nem o computador, nada. Muito pelo contrário, o celular vai ficar na mão do seu esposo, da sua esposa ou dos seus filhos, gente. Né? Eles é que vão pegar o seu celular e aí sim, eles vão ver tudo que tem aí que você não queria mostrar nunca para ninguém, né? Vai estar aí. Então, essas questões, elas vão se mostrando para a gente como dependência e trazendo para a gente algumas reflexões. É um convite, né? A algumas reflexões. Por exemplo, onde é que você anda clicando na rede social? Na mídia social, como queira. Eu vou me referir mais à rede social, tá? Porque ela é uma forma de rede social. Será que você anda clicando em pornografia? Porque a pornografia tem sido utilizada como válvula de escape há muito tempo pela população. Mas, nos últimos anos, a gente tem percebido um aumento brutal do acesso à pornografia,
tornando essa prática um vício. E é um vício como qualquer outro. E a gente tem que falar disso. Por quê? Quem tem filhos tem que pensar muito nisso, porque hoje 95% dos pré-adolescentes estão entrando em contato com a sexualidade através da pornografia. Sabe com que idade? Entre 11 e 12 anos. 11 e 12. E isso é muito sério. Por quê? Porque aquilo que é apresentado na tela não é o que é no mundo real. Existe uma discrepância muito grande entre aquilo que é produzido no cinema, na pornografia, e aquilo que é a realidade. Então, essa pessoa começa com os acessos ali na tela, e aquilo sacia ela em alguns minutos. Ótimo. Vai passando seus dias e não dá mais só alguns minutos, precisa de uma hora. Aí daqui a pouco está em 2, 3 horas. E eu já recebi pacientes que precisam de 8 horas, e ficam 8 horas acessando, diárias. Vejam a gravidade. Então, um paciente assim, ele precisa do quê? De uma intervenção conjunta, multidisciplinar, para conseguir sair desse vício. E a gente se surpreende, mas isso é muito comum, infelizmente. Tem se tornado comum. Então, o clique na pornografia tem sido algo preocupante. E antigamente era mais difícil, porque a pessoa tinha que se submeter a ir até a banca de jornal, comprar uma revistinha para ter acesso a isso. Então, ela tinha que, além de tudo, se expor socialmente para poder adquirir isso. Hoje não. Hoje basta ter o aparelhinho, né? Ter o celular aí que você já tem acesso. É muito fácil. Então ficou muito mais acessível essa questão. Traição virtual. Será que a gente anda clicando nisso aí? Ah, mas é só uma conversinha de nada, Cláudia. Nem é importante. É só uma conversa. A gente nunca se encontrou. A gente nunca deu nem sequer um beijinho. Então não é traição. Como não é? Rossandro Klinger, ele usa um exemplo que eu gosto muito. Ele diz sempre assim: para você saber se o que tu está dialogando com alguém na internet pode ser interpretado como traição e desrespeito ao seu parceiro ou parceira, basta que você imagine essa pessoa sentada ao seu lado enquanto você digita. Como é que essa pessoa se sentiria? Se ela ficar desconfortável com o que você está digitando, repense, porque talvez a gente esteja falando exatamente de traição virtual. E isso tem sido um veneno nos relacionamentos. Um verdadeiro veneno. Porque hoje você não precisa mais sair de casa para ter acesso a isso. Para ter acesso a alguém. Aliás, diga-se de passagem, algumas mídias sociais, redes sociais, oferecem aplicativos que eu brinco, né? Que para mim aquilo é como se fosse um cardápio humano. Né? Você vai lá e você seleciona, esse aqui dá, não sei como é que fala aquilo, mas dá uma... combina, né? Esse aqui combina, esse aqui não combina, esse aqui é mais ou menos parecido com o meu perfil, não é, esse aqui é, então vamos marcar um encontro. Aí você vai lá e marca um encontro com a pessoa lá, no aplicativo mesmo. É um cardápio humano. Então a gente está objetificando as pessoas. E aí é como se estivesse esperando só uma pessoa melhor surgir. Então por hoje é essa, daí amanhã surge alguém que eu considero um pouquinho mais interessante, por algum motivo, e aí eu vou. Aí depois surge outra pessoa um pouquinho mais interessante, aí vai indo. E aí vira um cordão sem fim. E aí entra naquilo que Bauman fala, né, dos relacionamentos líquidos, daquilo que está se esvaindo, está se perdendo. As pessoas não estão mais querendo consertar nada, investir em nada. Na primeira dificuldade, as pessoas querem se livrar das relações. Por quê?
Porque o catálogo é extenso. O catálogo tá ali para isso, para escolher, né? Escolher cada vez mais outras opções. Pedofilia, a rede de pedofilia tem sido alvo de investigações já há muitos anos. Mas hoje, com a facilitação das redes sociais ou mídias digitais, a gente tem visto um aumento exorbitante de pedofilia. E assim, o pedófilo, ele se traveste, às vezes, de uma criança ou de um adolescente que vai travando uma conversa muito normal, corriqueira, vai ganhando a confiança daquele jovem, né? Ou até daquele adulto. Tem muito adulto caindo no golpe do nudes, né? Como a gente brinca. Mas é real isso. Mas principalmente o que me preocupa são as crianças e os adolescentes. Por quê? Porque essas conversas vão acontecendo e num dado momento a foto é enviada. E aí? Onde é que vai parar isso? Hoje existem aplicativos que pagam muito caro por uma foto de criança ou de adolescente. Muito caro. Por isso, pais, cuidado com as fotos que vocês postam dos filhos de vocês, às vezes inocentemente, né? Vocês colocam isso na internet, né? Na intenção mais pueril mesmo, sem malícia nenhuma, para mostrar para a família, para mostrar para os amigos, né? Os seus filhos, ou na praia. Então, muito cuidado, porque a gente não tem como saber até onde isso vai parar, onde isso vai terminar. Então, a pedofilia é um perigo. Os filhos estão seguros dentro de casa. Eles estão cercados por muros que vocês constroem, por cercas elétricas. A casa de vocês talvez tenha alarme, tem câmera, mas vocês entregam um computador para eles, vocês entregam um celular. Vocês conseguem acompanhar isso de perto, ter noção de que talvez alguém mal intencionado esteja conversando com seu filho e fazendo alianças com ele para ele não contar nada para você? As ilhas nos quartos, né? E os influencers? Os influencers digitais que têm exercido um papel de doutrinação, principalmente, novamente, né, as crianças e nos adolescentes, colocando para eles os valores que às vezes não são os valores que vocês gostariam de plantar no coração dos seus filhos, porque os pais conhecem os filhos e sabem que às vezes esses filhos já apresentam desde pequenininhos algumas ervas daninhas, algumas fragilidades ali no seu caráter, né? Percebem já que tem algumas virtudes que deveriam ser desenvolvidas, mas vocês deixam que essas pessoas influenciem os filhos de vocês com valores diferentes desses que vocês acreditam, com bobagens, com banalidades. Mais adiante a gente vai falar sobre banalidades também. Esses dias eu estava numa sala de espera de um determinado lugar, aguardando minha vez, e havia uma mãe com uma filha, mais ou menos uns 9 anos, a menina, e ela estava no celular assistindo a uma dessas influencers infantis, né? E é tanta bobagem que eu ouvi aquela influencer falando, tanta banalidade, estimulando meninas desde pequenininhas a uma sensualização precoce, com algumas danças sensualizadas, fora de contexto, fora da idade, fora da linha do tempo, porque para tudo existe um tempo que nós temos que respeitar. Nós temos que mostrar novamente para essas crianças e adolescentes que tem fase para tudo. Mas para isso a gente tem que cuidar de todas as escolhas que se oportuniza para eles. Desde a questão da postura, do que assiste, do que consome, da escolha do vestuário, de tudo. Tudo é muito importante. Então, acompanhar de perto e assumir, que os pais possam assumir esse papel de influenciadores educacionais. Por quê?
Porque a palavra influência é a palavra que determina a educação. Uma pessoa aprende por influência. E aí entram os influencers. Os jogos eletrônicos, será que a gente anda perdendo muito tempo com isso? Ou permitindo que as crianças tenham muito acesso a isso por muito tempo? Gente, os jogos eletrônicos da atualidade, eles são tão bem feitos, mas tão bem feitos que parece um filme, é muito realista. Então, você vê cenas lá de tiro, de morte, de perseguição, de violência, enfim, que são jogos caracterizados como jogos violentos. E aí crianças mais novas têm acesso a isso, que já é um problema para um adulto, porque mexe com o nosso cérebro. Sabe de que forma? Aquilo que a gente chama de dessensibilização sistemática. De tanto eu enxergar uma coisa, aquilo para mim já perde a importância, já perde a gravidade. Então imagine, dentro de um jogo, numa partida, eu mato 100, atiro, né? No combate, e é muito realista. Eu mato e não tenho o menor problema em fazer isso, porque é um jogo, é só um jogo. E aí eu vejo uma cena na rua depois, passo por lá, vejo alguém passando por alguma necessidade, por algum sofrimento. Eu vou sentir isso de verdade? Será que eu vou sentir ou eu já perdi a minha sensibilidade ali no jogo? Porque a gente vai trabalhando a perda dessa sensibilidade a todos os fatos e ocorrências negativas. Por isso que é preciso que nós cuidemos com os jogos eletrônicos. Porque eles vão, além de viciando, porque é um jogo, e como o jogo pode virar compulsão, porque libera muitas substâncias no cérebro que são da circuitaria da dependência. E aí, depois disso, é só lidar com as consequências. E quando você tira uma criança do jogo, que ela fica muito tempo jogando, quando você pede para ela sair, qual tem sido o comportamento dessa criança, via de regra? Um comportamento agressivo. Um comportamento de quem não aceita sair do jogo. É como se ele estivesse em crise de abstinência, porque de certa forma ele está. Então o jogo, ele é nocivo para uma criança, mas também é nocivo para os adultos. Acreditem, existem adultos que não largam o jogo. Permanecem por horas e horas em todo o tempo livre que eles possuem, fissurados naquilo. É como se fosse a primeira opção para qualquer alternativa de diversão. Então, que se repense, porque também é um clique perigoso. E as banalidades que nós falávamos antes. São tantas banalidades que fazem que não agregam no nosso conhecimento, não agregam no nosso aprendizado, muito pelo contrário. Essas banalidades, elas incentivam a busca, a perseguição por um corpo perfeito, por exemplo. Faz com que você se preocupe de uma maneira exagerada com a sua aparência física, comparando-se sempre com o quê? Com as influenciadoras ou influenciadores digitais, com pessoas que trabalham com isso lá na mídia e que muitas vezes vendem um corpo lá no seu perfil, mas que é um corpo, vendem entre aspas, né? Mostram um corpo lá no seu perfil que nem é um corpo real. É um corpo trabalhado em Photoshop. E a gente sabe disso, e eu tenho observado que nos últimos tempos algumas artistas e algumas influenciadoras têm tomado a iniciativa de mostrar-se sem filtro para que as pessoas possam ver que nem tudo é o que parece. Porque nós não temos aquela pele sem furos, nossa pele tem furinhos, nossa pele tem poros. Nós temos assimetrias no nosso rosto.
nós temos algumas imperfeições aos olhos da estética que são naturais do ser humano. Ninguém é aquela imagem perfeita. E nós temos que buscar o melhor dentro do que nós somos. Uma coisa é vislumbrarmos a nossa saúde a partir do quê? Da adoção de hábitos saudáveis, da adoção de exercícios físicos, de uma alimentação regular, do nosso cuidado com o corpo, com higiene, com a nossa autoestima, claro, com certeza, mas sempre cuidar com os excessos. Porque o excesso, ele mostra, ele traz para nós essa obsessividade vinculada às banalidades que hoje estão sendo vendidas, né? E quais são as consequências disso tudo na nossa vida real? Nós temos visto a depressão e a ansiedade como algo muito corriqueiro. Cláudia, mas a culpa de termos depressão e ansiedade é da utilização das redes sociais? Não, não é isso. Nós temos vários fatores. Temos desde os fatores genéticos, os fatores ambientais, traumas, circunstâncias, mas também nós temos fatores que são gerados, são gatilhos, são oportunizados ainda mais pelo uso inadequado da rede social. Seja ela por comparação, seja ela utilizada como uma forma de você achar que sua vida não tem mais graça, porque tu vê a vida da outra pessoa sendo perfeita lá. Você vê que, esses dias, eu estava percebendo, né? Eu postei uma foto na casa da minha mãe, no sítio da minha mãe, e aí, logo em seguida, rolando, né? Eu vi uma pessoa que postou uma foto lá no Rio de Janeiro, né? Claro que eu não me senti assim, mas talvez numa outra época da minha vida, eu tivesse feito a comparação, puxa vida, que vergonha, acabei de postar uma foto aqui no pátio da casa da minha mãe, aqui no sítio, tão simples, e a outra pessoa postando no Rio de Janeiro, né? Que vergonha. Mas é claro que não. Nós não podemos pensar assim, porque a comparação, ela vai gerando um fator negativo dentro de nós. Um fator de complexo de inferioridade que vai nos diminuindo cada vez mais. E aí nós vamos achando a nossa vida sem graça porque a do outro é maravilhosa. O outro vive viajando, os outros estão sempre na praia, os outros estão sempre vivendo experiências muito legais e a minha vida é tão sem graça, né? Mas o que a gente não sabe é que por detrás dessas fotos bem montadas, às vezes existe uma briga em que a pessoa que bateu a foto está brigada com aquela que está aí posando no retrato. Que aquele momento talvez possa estar sendo agradável, mas talvez não esteja sendo tão agradável assim. E se está sendo agradável, que sorte é dela. Que feliz ela é, que bom, mas ela é feliz lá, eu sou feliz cá. Cada um, como a gente brinca, cada um no seu quadrado. Nós precisamos encontrar alegria aonde nós estamos, onde nós estivermos. Nós temos a insônia como um fator de prejuízo também, né? Como uma consequência. Por quê? Porque a gente vai até altas horas na rede social, assistindo os videozinhos, né? Aqueles vídeos curtos, olhando, rolando ali, né? Ou então, ainda na tela, assistindo séries que nos tomam muito tempo, e aí você vai alimentando aquilo. E você não vai fazendo a higiene do sono, permitindo que o teu corpo entre num estado de relaxamento. E nós precisamos fazer a higiene do sono. Isolamento social. Não é contraditório? A rede social não teria o objetivo de fazer com que todo mundo se comunicasse? Deveria, não é? Mas não é o que acontece. Porque cada vez mais, quanto mais as pessoas usam a rede social, menos elas têm vontade de interagir de verdade. Porque se estão sentados numa roda de amigos, cada um está com o seu celular. Ou fotografando, ou postando, ou escrevendo, ou olhando, ninguém conversando. Conversar e interagir tem sido cada vez menos frequente.
Então essa contradição existe. A rede social, que foi feita para interação, está promovendo isolamento. Para muitas pessoas, a rede social ajudou muito. Imagine na época da pandemia, se nós não tivéssemos a rede social para nos comunicar com as pessoas. Teria sido muito mais difícil. Mas, acho que a gente foi perdendo a mão aí, né? Foi exagerando. Tem gerado solidão por consequência, porque é muito mais confortável, mais cômodo ficar em casa assistindo uma série, uma bateria de séries, olhando o celular, do que sair, do que interagir, porque a gente acaba achando que interagir não tem mais graça. Esses dias também vi um videozinho que uma menina dizia assim: para que é que eu vou sair de casa? Eu não vou sair de casa se na minha casa tem. Ela falava o nome da Netflix. Se tem Netflix, se tem comida e se tem Wi-Fi. Para que é que eu vou sair de casa? Eu não quero sair de casa. E às vezes nós estamos nisso. E não percebemos o quanto isso tem nos isolado. E nós não fomos feitos para o isolamento. Nós precisamos da conexão com os outros. O nosso cérebro é social, a gente precisa dessa, mas social de verdade. Nós precisamos dessa troca. Tem gerado comparação e inveja, muito, muito mesmo, porque às vezes a gente se compara e às vezes a gente inveja. Pensamento acelerado, porque como é tudo tão rápido na internet, é tudo tão rápido, tudo é ao alcance de um clique, que quando eu tenho que esperar alguém falar, eu não tenho mais paciência, o meu pensamento está a 1000. Se a gente pudesse aumentar a velocidade de fala das pessoas, talvez a gente aumentaria. A gente ouve os áudios em que velocidade mesmo ultimamente? 1,5, 2, né? Se for no YouTube, dá até para colocar 1,75, 1,25, tem mais opções, né? Então a gente não tem mais paciência para ouvir. Quantos de vocês talvez pensam assim: ai, que vontade de acelerar a fala dessa palestrante? E não é porque a gente está tão acostumado em casa a acelerar as coisas que a gente não tem mais paciência para ouvir. Mas não é só para ouvir que a gente não tem mais paciência. A gente não tem paciência para interagir, para esperar qualquer coisa. A gente não quer mais esperar. Não se tem mais paciência para esperar o passo mais lento de um idoso. Não se tem mais paciência para esperar o passo de aprendizagem de uma criança pequena. Você é muito lento, deixa que eu faço. Tá assim, a gente está assim. Então, cuidado, porque o pensamento acelerado, ele pode ser um produto aprendido, porque a gente aprende por condicionamento. É como se nós fôssemos pequenos ratinhos de laboratório, rodando naquela esfera, né, aprendendo o comportamento o tempo todo. E isso veio vindo a conta-gotas para nós, e isso se tornou padrão de verdade. Essa aceleração trazida pela rede social. A impaciência, ninguém mais espera nada, a intolerância, as brigas, principalmente, né, nas questões de divergência de opinião. As pessoas não têm mais aquela paciência para tolerar a opinião alheia, que se ela for diferente da nossa. As questões de abstinência, têm gerado abstinência como se fosse uma droga. E crianças com atrasos no desenvolvimento. Por quê? Porque enquanto a criança deveria estar brincando, pulando, subindo, descendo, abrindo a mão e fechando a mão, ela está só assim, ó. E observe, uma criança pequenininha com 2 anos já rola a tela com uma facilidade. Eles sabem escolher o videozinho da tela, muito fácil. E na verdade, até 2 anos, o ideal, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é 0 tela, nada de tela até 2 anos. Nenhum tipo de tela. E de 2 a 4, então se começa a inserir poucos minutos. E assim vai subindo. Mas nunca mais do que 1h30, 2 horas, inclusive para nós adultos. Só que quem é que fica só isso?
A gente fica muito mais, porque quando não é no celular, é na televisão. E aí a gente fica lá recebendo estímulo, recebendo informação pronta, entretenimento pronto. A gente não cria entretenimento, a gente não cria nada. As crianças não estão criando brincadeiras, elas estão assistindo videozinhos de brincadeira. Isso não é entretenimento de qualidade e traz atrasos no desenvolvimento. A criança tem atrasos na linguagem, nas questões motoras, no equilíbrio. Elas têm uma psicomotricidade alterada. Então, tem que ter esse cuidado, porque as consequências elas estão presentes na vida de todos nós. E aí a grande pergunta agora, porque a gente falou sobre obsessão espiritual lá no começo, e aí nós falamos sobre as consequências das telas na nossa vida, da mídia digital. Mas e do ponto de vista espiritual, será que tem um obsessor dentro do celular que faz a gente ficar preso naquele monte de vídeo do TikTok lá passando? Ou então lá no jogo, será que tem um obsessor lá dentro do jogo? Quem fez o jogo botou um obsessor lá dentro? Claro que não. O instrumento não pode ser responsabilizado jamais. Assim como o bisturi na mão de um cirurgião pode salvar uma vida, na mão de uma pessoa mal intencionada pode matar. Assim como o remédio numa dose adequada, numa prescrição adequada, salva uma vida, numa dose excessiva pode matar. A rede social, a tela, o celular, do jeito certo, da forma certa, no tempo certo, é extremamente útil. Não tem como voltar atrás. Não podemos eliminar o celular, a rede social, a internet. Isso seria retroceder. De jeito nenhum. Nós temos que evoluir. E para isso a gente precisa aprender a utilizar todos esses recursos, porque eles vieram para ficar. Nós precisamos aprender a lidar com eles, sim. Vocês viram esses óculos virtuais, as pessoas andando na rua com uma realidade virtual? Já viram vídeos sobre essas pessoas? Elas estão andando na rua com realidade virtual, já vivendo quase que num universo paralelo. Então, do ponto de vista espiritual, a gente sabe que podemos sim sofrer influência através do uso desmedido da rede social. De que forma, gente? Opa, deixa eu só voltar aqui porque não está parando a tela. De que forma? Como eu falei lá no início, todos nós temos as nossas fragilidades, as nossas rachaduras no nosso espírito, na nossa evolução, nas nossas fragilidades. E o espírito obsessor, ele pode... esta porta, ou seja, esta possibilidade de se vincular excessivamente à rede social, à tela, a jogos, etc., a pornografia, é claro que ele vai se utilizar disso. Porque esta informação nos é trazida em várias obras de André Luiz. Essas entidades menos evoluídas, elas estão sempre em busca de formas de atingir as outras pessoas para que elas também não evoluam. E às vezes nós somos os responsáveis por isso, porque a gente permite, porque a gente é invigilante. Tem um livro, este livro, Game Over, do Adeilson Salles, o espírita Luiz Sérgio. Eu trouxe ele para vocês na última conversa sobre esse tema e trago novamente, porque é um livro muito legal, principalmente para quem tem filhos, adolescentes, crianças, jovens, porque ele traz justamente relatos, cada capítulo é um relato, do que acontece no plano espiritual, quando eles percebem
que essas pessoas abrem essas portas de acesso. O Espírito ele se vincula estimulando que tu continue ali, mas ele não entra no computador, não sai nada do computador, nem uma fumacinha, não é isso. É você que se vincula espiritualmente com aquele conteúdo, como se fosse uma espécie de hipnose, uma ideia obsessiva ali. Então, sim, toda vez que nós temos algo que possa ser um buraco na nossa parede espiritual, alguma pedra pode entrar. E esse convite fica para que a gente reflita, porque o uso desmedido traz sim prejuízos. Este é um relato do livro das obras diversas, né, de André Luiz, principalmente psicografados por Chico. Esse é um texto, ó. As legiões malignas de espíritos contrários às leis de ordem e progresso do planeta buscam de forma incessante desequilíbrio e agitação em favor dos seus planos perversos de dominação e poder. Então, o tempo todo, eles podem utilizar. Se surgir novas coisas, eles vão se usar disso também. A humanidade é dinâmica, a evolução é dinâmica. E qual é o resultado de tudo isso? De todas essas dependências digitais? Discórdia entre família e amigos. Ops, vou voltar aqui. Está querendo parar aqui. Discórdia entre família e amigos, ofensas gratuitas, política e religião, cultura de cancelamento, cada um no seu celular, desunião. Nós temos tantas formas de destruição familiar, de destruição dos nossos valores, que nós precisamos rever. Porque às vezes a gente vai viajar e a gente nem aproveita a viagem. A gente fica fotografando o tempo todo, tentando encontrar o melhor ângulo e não aproveitando a paisagem. Porque há circunstâncias em que a gente briga com um amigo, briga com um familiar, porque ele pensa diferente de você no campo da política, no campo da religião, no campo da opinião. E aí se criam discórdias homéricas que afastam as pessoas umas das outras. Nós temos a cultura do cancelamento. As pessoas postam alguma coisa, eu vou lá, não concordo, e eu vou lá embaixo e ofendo. Igual nos comentários, eu escrevo uns comentários horrorosos, destilando toda a minha raiva ali. Então, essa cultura do cancelamento, da raiva, do ódio, ela é a expressão pura da nossa parca evolução. Do quanto nós precisamos aprender ainda. Do quanto precisamos evoluir. E a gente sabe que agora, desde janeiro, virou lei. Né? O bullying, por exemplo, virou lei. Passível de multa e prisão. Existem legislações que protegem essas ofensas, todas essas questões de calúnia, difamação, já há muito tempo. Nós sabemos que é crime, mas basta você abrir um comentário embaixo de uma foto de uma personalidade pública e a gente vai ver quantas ofensas existem aí. E qual é a consequência disso? Nós tivemos recentemente o caso daquela moça que tirou a própria vida por conta disso. Porque lá na rede social dela, disseram, né, acusaram ela de ter tido um relacionamento com um artista famoso. E ela disse que não, e realmente ela não tinha tido. E aí as pessoas iam lá e diziam, mas você é muito feia para isso, que mau gosto ele teve. E foram ofendendo ela e dizendo um monte de coisas a respeito dela. E ela já devia ter alguma fragilidade em si. E aquilo foi só a gota d'água, ou o jarro d'água que faltava para o copo dela transbordar. E ela não se cortou. Então, nós temos que ter responsabilidade sobre o nosso plantio, porque a colheita vem. A colheita, ela é obrigatória. Nós sabemos, a gente aprende isso na doutrina espírita, que a colheita é obrigatória. E o que está faltando, então? Está faltando mais
conversas de verdade. Os pais precisam ser o exemplo dos seus filhos, assumir esse papel, porque as crianças elas aprendem por exemplo, por influência. Então cuidem para que o celular não fique na mesa de jantar, na mesa de almoço enquanto vocês estão reunidos, porque vocês não podem cobrar deles se o teu celular fica do lado do prato. Se eu estiver conversando com qualquer pessoa e com o meu celular na mão aqui, de olho no meu celular, é óbvio que essa pessoa entende, percebe, minha linguagem corporal mostra para ela que a minha atenção não está 100% nela, está dividida no celular. E se vocês fazem isso em casa, com os seus companheiros, companheiras, com os seus filhos, com seus familiares, com seus amigos, repensem, revejam esta postura. Porque isto é depreciar o outro, é não priorizar o outro. Tentar valorizar mais encontros de verdade, presenciais com os amigos, jogar a conversa fora, como a gente diz. Também cuidar para não dizer sempre sim para os filhos. Porque quando você tem que frustrá-lo, dizendo não, agora chega, você já acabou o tempo de você ficar no computador, os pais esperam que esse filho tenha a iniciativa de sair por conta. E eles não têm, porque eles não têm essa maturidade formada. Então os pais precisam assumir esse papel de dizer agora chega, para o seu bem, nós precisamos sair daqui e fazer outra coisa. Acabou o seu tempo, não tem negociação, acabou. Aprender a dizer não, aprender a frustrar os filhos, a prepará-los para o futuro. Não é uma frustração deliberada para provocar sofrimento, por maldade, não é isso. Mas é a frustração de você não dar tudo o que ele quer. Porque nem sempre tudo o que ele quer é o que ele precisa de verdade. Os moldes educacionais, às vezes, eles vão compreender coisas que vão frustrar. Eles vão contemplar situações em que você vai ter que dizer um não. Você vai ter que ser o vilão da história. Mas não tem problema. Você vai ser visto dessa forma naquele momento. E depois, o teu filho vai te agradecer. E nós podemos nos libertar da influência dos espíritos que nos solicitam para o mal? No livro dos Espíritos, sim. Porque eles só se ligam às pessoas que os solicitam por seus desejos e os atraem por seus pensamentos. Então, nós podemos nos libertar. Basta que a gente mude a nossa sintonia, que a gente mude o nosso comportamento. Não é que o outro tem que mudar o dele, comece mudando o seu. Mude o seu hábito, mude a sua forma de utilizar a tecnologia. Porque assim a gente consegue fazer com que essa influência espiritual ela seja novamente revista e que a influência que vocês venham a receber sejam sempre dos espíritos amigos, daqueles que querem o bem de todos nós, a nossa própria evolução. E buscar sempre utilizar a internet a nosso favor. Não permita que ela te controle, afinal, nos dias de hoje ela é fundamental, mas não esqueça quem deve controlar quem nessa relação entre você e a internet. Eu recebi um vídeo esses dias que dizia assim: a internet, o celular já nos tirou tantas coisas. Ele tirou o jornal impresso, porque agora é tudo eletrônico. Ele tirou o nosso dinheiro, porque agora é tudo por eletrônico. Ele tirou o nosso telefone habitual, porque agora todo contato mais ou menos é escrito, gravação de áudio. Tirou tantas coisas da gente, substituímos tantas coisas pelo telefone, mas não permita que ele tire de você a coisa mais importante que você tem, que é a sua família, que são os seus amigos, que é a sua saúde mental. Não permita que a tecnologia vença você. Seja você a vencer a tecnologia e utilizá-la a seu favor. Então, aprender a dosar o uso é muito importante para que a gente mostre quem é que controla quem. E nesse processo todo, eu só tenho a agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, pedir desculpas pela extensa explanação, me perdi no horário, né?
quando a conversa vai, a gente nem percebe a hora passar. Mas quero desejar a todos um excelente retorno ao seu lar e que nós possamos levar conosco algumas dessas reflexões necessárias para implementar mudanças no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa prática, na utilização das redes sociais. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia, por essa oportunidade de aprendizado para todos nós. Eu acredito que cada um de nós aqui está pensando o que tem que mudar, né? E é muita coisa. Então, agora vamos baixar a luz. Vamos para o passe coletivo. Peço que vocês fechem os seus olhos, se aconcheguem o mais confortavelmente possível em suas cadeiras. Respirem profundamente. Deixe todos os seus problemas e preocupações de lado, conectando-se intensamente com o Criador. Fora da caridade não há salvação. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação. Estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Na terra porque a sombra desce, em tarde eles virão em paz. No céu, porque os que houveram praticado acharão graça diante do Senhor. Essa divisa é o facho celeste, a luminosa coluna que guia o homem no deserto da vida, encaminhando-o para a terra da promissão. Ela brilha no céu com uma auréola santa na fonte dos eleitos, e na terra ela se grava no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Recolhê-lo-eis pelo perfume da caridade que espalha em torno de si. Nada exprime com mais exatidão o pensamento de Jesus. Nada resume tão bem os deveres do homem como essa máxima de ordem divina. Não poderia o Espírito provar melhor a sua origem do que apresentando-o como regra. Por isso é que um reflexo do mais puro cristianismo, levando-o por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar o sentido profundo e as consequências, e descobrir que por vós mesmo todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ele evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratique o bem. Portanto, sua virtude negativa não basta. É necessário uma virtude ativa para fazer o bem. Mister sempre torna a ação de vontade, para se não praticar o mal. Basta, mas às vezes, a inércia e a despreocupação. Meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que podeis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem haljam de ser salvos, é que, ajudando-vos a compreender os ensinos de Cristo, ela nos faz melhores cristãos. Esforçai-vos vós para que os vossos irmãos, observando-os, sejam introduzidos a reconhecer que verdadeiramente espírita e verdadeiro cristão são uma só mesma coisa, dado que todos quantos pratiquem a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo de seita e pretensão. Essa é uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Obrigada a todos pela presença de vocês. Convido a todos para a próxima palestra na semana que vem, nesse mesmo horário, às 20 horas. Que todos sigam em paz para suas casas, com muito amor no coração.